Adicionamos as nossas classes de comunicação com o banco. Agora falta nós criarmos as nossas telas, né? Essa tela de listagem de produto, cadastro de produto e assim por diante, ok? Então vamos começar pelos produtos, começar criando a tela que lista os produtos que nós cadastramos, ok? Muito bem, então vamos lá, pessoal, vamos apagar essa class 1 aqui, vamos delete nela, excelente. Vamos agora adicionar em cima do nosso projeto systemstock.telas um novo Windows Form. E vamos colocar o nome de FRM lista produto. Ok? FRM lista produto. Muito bem, pessoal. Então vamos expandir um pouquinho o nosso formulário. Vamos alterar o texto dele. Onde está FRM lista produto? Vamos colocar lista de produtos. Ok? Vamos alterar o local onde ele abre também, o Start Position dele. Vamos colocar Center Screen, para que abra no centro da nossa tela. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos adicionar alguns campos que vão fazer parte da nossa tela. Então lembrando que isso aqui é uma tela onde nós vamos listar os nossos produtos. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, vamos adicionar aqui um componente Panel. Está aqui o nosso componente Panel. Vamos esticá-lo até aqui. Vamos colocar uma âncora nele, para que conforme o formulário se expanda, ele se expanda junto. Então, colocar uma, já tem a âncora para cima e para a esquerda, colocamos também para a direita. Olha que legal, pessoal. Conforme a gente puxa o formulário, ele vai puxando também o nosso componente. Perfeito? Muito bem. Agora vamos copiar esse painel, vamos colocar aqui embaixo, que vai ser o nosso painel da nossa, onde vai ficar a nossa grid, onde vai listar os dados que nós temos cadastrado nos produtos. Vamos deixar ele um pouquinho menor, ok? Vamos de novo lá nas âncoras. E nesse caso aqui, esse painel, ele vai ficar com todos os lados das âncoras selecionados, ok? De forma que quando a gente crescer o formulário, olha só, vamos crescer para baixo, ele puxa, para cima ele puxa, só puxa esse, o de cima não, o de cima continua ali, né? E quando nós puxarmos para a direita, ele vem junto. Perfeito? Muito bem. Agora vamos colocar um outro painel. Vamos copiar e colar novamente. Esse painel aqui vai ficar o que nós desejamos fazer, alguns botões de ações com os itens que estão na nossa grid. Ok? Então, olha só, alinhamos ele aqui. Perfeito? Vamos mexer nas âncoras dele também. Agora, esse painel nós vamos mudar aqui. Nós vamos tirar da esquerda, ele vai ficar só para cima e para a direita. Ou seja, quando nós puxarmos e expandirmos o nosso formulário, ele vai expandir assim. Okay? Bem que seria bom nós deixarmos ele expandir também para baixo, né? Então vamos mudar isso, vamos alinhar novamente aqui. Perfeito, alinhado. E vamos deixá-lo com a âncora também para baixo, para que ele cresça também para baixo. Vamos ver como ficou agora o nosso formulário. Ó, excelente, pessoal. Então nossos painels estão aqui. Agora vamos adicionar alguns buttons. Vamos colocar aqui um botão aqui em cima. E vamos expandir ele assim, né? Bem grande. Vamos dar o text dele para novo produto. E vamos chamar o button de btn novo. Ok? Novo produto está aqui.
Muito bem, pessoal. Agora, vamos copiar esse button, vamos colocar aqui nesse nosso outro painel. Vamos alinhá-lo aqui, vamos deixar um pouquinho maior também. Vamos dimensionar os dois, para eles ficarem do mesmo tamanho. Note que eu selecionei esse daqui com a tecla Ctrl, selecionei o outro. E conforme eu for mudando, pessoal, o tamanho deles, olha só. Puxo de um, ele puxa dos dois. Perfeito? Só para ficar padronizado o nosso sistema bonitinho, né? Esse daqui vai ser o botão para nós alterarmos. Alterar produto. Certo? Vamos dar um nome aqui para ele de BTN. BTN alterar. Agora um outro botão para excluir. Vamos copiar e colar. Não copiou, vamos fazer novamente. Estão vendo, pessoal, que é bem fácil desenvolver, não é difícil. Claro que talvez algumas coisas para vocês possam estar, poxa, mas como é que isso funciona? Eu não entendi bem essa parte. Pode acontecer, pessoal, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito, vocês vão ver que é bem fácil programar, principalmente em C#, né? Muito bem, olha, então adicionamos um outro botão, nome BTN excluir. Vamos mudar o text aqui dele também. Agora para excluir produto. Perfeito? E agora faltou uma outra para nós listarmos, aliás, para nós fecharmos o nosso formuláriozinho. Vamos colocar aqui, fechar. E vamos mudar o nome para BTN fechar. Perfeito? Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos colocar aqui, vamos deixar sempre ativa a nossa guia de toolbox. Vamos colocar uma outra label. E vamos escrever assim na propriedade text dela. Vamos achar aqui a propriedade text. Aqui. Vamos colocar aqui filtro. Digite o nome do produto para filtrar. E abaixo dela vamos colocar um text box de filtro do nosso produto. Ok? Então, conforme ele digitar aqui, nós vamos programar depois, ele vai filtrar os produtos de acordo com o nome que nós colocarmos aqui. Então, vamos dar um nome para esse text box de txt filtro, ok? Txt filtro. E agora, por último, pessoal, vamos adicionar uma grid. Vamos colocar aqui data grid view, ok? Vamos colocar ela aqui no nosso painel. Vamos mudar o nome dela para GRD, ok? De grid. E vamos mexer também na âncora dela. Assim como o painel, vamos deixar ela com todos os lados ancorados, de forma que nós consigamos que ao expandir o formulário, o painel expanda e ela também expanda. Olha só, pessoal, excelente, né? Funcionou perfeitinho aí na nossa tela. Muito bem, então olha, pessoal, nós fizemos até agora desenho, a forma, o jeito como a nossa tela vai ficar. Você vê que o Visual Studio ele nos ajuda muito, né? Nós fomos puxando os componentes aqui, mudando as propriedades, tal, e ele já foi fazendo tudo isso para nós. Por trás, se vocês forem ver, olha o código que ele criou. Abra aqui o FRM lista produto, expanda essa seta e veja o designer.cs. Aqui temos o código gerado pelo próprio Visual Studio. Note quantas linhas de código ele gerou para nós termos aquele formulário ali. Ou seja, se você não tivesse o Visual Studio instalado aqui, né, esse utilitário, para te ajudar a criar o visual das telas,
você teria que só para esse formulário aqui, até agora, escrever 179 linhas de código. Notaram? Mas nós não escrevemos nenhuma, né? Então, o Visual Studio é uma grande ferramenta para nós conseguirmos desenvolver nossas aplicações. Ok? Muito bem, pessoal. Então, nós já estamos aqui com a nossa tela. Agora, falta nós colocarmos aqui os dados nela. Perfeito? Primeiramente, vamos começar pelos mais fáceis. Fechar. Então, vamos adicionar um evento de clique no botão fechar. Da mesma forma, né, que nós fizemos os outros botões. Venho aqui no clique, do duplo clique e agora ele vai abrir para mim o código para mim digitar. Vamos colocar this.close, nós fechamos o nosso formulário, ok? Ele já fecha aqui para nós. Muito bem. Agora, pessoal, vamos pegar e vamos alimentar essa tabela, essa grid aqui com as informações para nós que vem lá do nosso banco de dados. Perfeito? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos aqui na nossa... Vamos visualizar o código, né? Então, botão direito, View Code. Tá aqui. Vamos criar um método privado do tipo void. Não vai nos retornar nenhum valor. Vamos colocar o nome dele assim, olha. Atualiza, ou melhor, preenche grid. Perfeito? Preenche grid, nome do nosso método. Agora, pessoal, olha só. Vamos colocar aqui a nossa classe, né? Lembrando que a nossa classe está em outra DLL, SystemaStock.banco. Se nós digitarmos aqui, SystemaStock.banco, olha, não aparece. Por quê? Falta referenciarmos. Então, vamos vir aqui em referência, adicionar uma nova referência. Selecionamos aqui o nosso projeto, SystemaStock.banco. Ok, perfeito? Então, ele já carregou para nós a nossa referência. Vamos vir aqui, SystemaStock.banco, olha só, está aparecendo. .tbproduto. Ok? Vamos dar um apelido para ela, vamos chamar assim de produto new banco tbproduto. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, vamos pegar aqui, logo abaixo da declaração da nossa classe e antes do construtor dela, vamos colocar uma variável também privada do tipo datatable, ok? E vamos chamar ela de dt, abreviação de datatable, grid, dt grid. Já vamos instanciar ele como no datatable. Perfeito. Está aqui o dt grid. Agora nós vamos aqui no nosso método preencher grid, vamos fazer o seguinte, dt grid recebe produto ponto. Vamos pegar agora o método consulta. Produto ponto consulta. Ok? Já preencheu o nosso datatable. Esse datatable nós vamos utilizar, né, aqui na nossa classe, depois para a gente chamar o método alterar, para nós chamarmos o método excluir. Então vai ser necessário nós termos o nosso método aqui, essa variável datatable, né, que armazena os resultados que nós pegamos do banco. Ok, pessoal? Então agora, olha, nós armazenamos o datatable e nós vamos fazer o seguinte, olha, grid, a sua source de informações, a sua fonte de informações vai ser o DataGrid, que é o datatable. Ok? Muito bem, pessoal. Então, olha, feito isso, vamos salvar, certo? E já dá para nós testarmos a nossa tela de lista de produto para nós vermos como vai ficar. Perfeito? Ah, pessoal, só um detalhezinho. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo que nós temos o nosso componente de filtro aqui, né? Vamos usar um outro meio para nós chegarmos nesse filtro. Vamos colocar aqui uma outra variável do tipo binding source. Olha só, vamos colocar o nome dela de bsgrid, igual ao new binding source. Muito bem.
Agora, vamos só fazer uma mudança aqui, pessoal. O nosso binding source, ele vai ter o data source, que é o data table, e a nossa grid vai ter o binding source. Sr. JJ, mas por que você fez isso? Funcionava do outro jeito? Funcionava, pessoal, do mesmo jeito. Aquilo que você colocar aqui como fonte da grid vai funcionar. Pode ser um data table, pode ser um binding source. Qual que é a diferença? O data table ele armazena os resultados que a gente trouxe lá do banco. Né? Como se fosse uma tabela aqui na nossa aplicação, uma tabela que está na nossa memória, na memória aqui do computador, ok? O binding source ele é um conector entre o data table e os nossos componentes, como por exemplo a nossa grid. Então ele só faz uma ponte entre os dados que estão na memória do nosso computador, que nós trouxemos do banco, e a nossa grid. Essa é a função do binding source. E ele tem alguns recursos bem interessantes, como por exemplo, filtros. Então eu consigo filtrar as informações que eu trouxe nesse meu data table. Certo? Eu trouxe lá 50 produtos, mas eu quero apenas o produto com nome tal. Então eu consigo filtrar aqui. Perfeito? Bom, como que nós fazemos isso? Logo após a grid, vamos colocar aqui, pessoal. bsgrid. Agora, vejam que nós temos aqui uma propriedade chamada filter. Ok? Vamos colocar aqui. Esse filter é a forma como nós adicionamos o nosso filtro. Mas vamos tirar daqui, vamos recortar. E vamos colocar o nosso filtro para que ele seja alimentado conforme nós digitarmos nesse nosso componente aqui. Então, conforme eu for digitando, eu quero que ele já vai filtrando para mim na minha grid. Perfeito? Então, como que eu faço isso? Seleciono o componente textbox aqui. Aí nós temos uma propriedade, um evento chamado textChange. Então, essa propriedade, esse evento, ele é chamado sempre que o texto muda. Ou seja, sempre que a gente digita alguma coisa nesse txt filtro, ele chama isso daqui. Bom, agora nós vamos colocar assim, ó, bsFilter recebe o quê? Como que vai ser, qual campo nós vamos filtrar? Vai ser o campo nome. Então vamos colocar aqui nome, like, ok, pessoal? Então, vamos colocar aqui nome, like, e vamos adicionar o nosso txtfiltro.text. E agora vamos fechar aspas, vamos colocar o sinal de percentual e vamos fechar a aspas simples. E agora o nosso nome está com like. Perfeito? O que é o like? O que nós estamos querendo dizer assim? Olha, vai source filter para mim é meu data table quando o nome tiver em parte dele, em qualquer parte dele, ou seja, com esse sinalzinho aqui, é um coringa dizendo assim, olha, não importa se está no início da frase, no meio da frase, no início da palavra, no final da palavra, no meio da palavra. Procura para mim se tem alguma coisa com aquilo que eu estou digitando. Ok? Então vocês vão ver isso aqui na prática e vão ver como que ele funciona esses filtros. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, olha, nós já adicionamos aqui o nosso filtro. Agora falta nós testarmos a nossa tela de lista produtos. Como que nós podemos fazer isso? Primeiramente, vocês lembram lá no nosso sistema estoque, nós temos esse nosso form 1 aqui, certo? Vamos alterar o nome dele para FRM principal. O Visual Studio vai perguntar se nós queremos alterar todo lugar onde a gente estava chamando form 1. Clique em sim. Ok, pessoal? Muito bem. Então, colocamos aqui FRM principal. Vamos dar 2 cliques nele. Vamos expandir essa janelinha dele. Vamos alterar o nome de form, né, texto aqui, para sistema de estoque 1.0 principal. Ok?
Agora nós vamos adicionar aqui um componente de menu. Então vamos colocar aqui o nosso menu strip. Agora nós vamos adicionar o nosso menu. Vamos colocar o famoso menu arquivo e embaixo sair. Depois nós vamos colocar cadastro. Aí nós vamos colocar aqui produto, local de estoque. Vou colocar produtos, fica bonitinho. Produtos e vamos colocar locais de estoque. Perfeito? Por enquanto são esses aqui, depois a gente adiciona mais alguns lá. No menu arquivo sair, vamos colocar um evento nele, que quando eu clicar no menu arquivo sair, nós vamos fechar o nosso formulário. Ok? This.close. Agora, no nosso formulário principal, quando nós clicarmos em cadastro, produtos, ele vai abrir para nós o nosso formulário, que está lá no nosso projeto Sistema Estoque.telas, nosso formulário de cadastro de produto. Ok? FRM lista produto. Então, antes de mais nada, nós vamos precisar adicionar esse conjunto desse projeto aqui no nosso sistema estoque. Então, a gente vem aqui em referências, adicionar referência, e vamos colocar aqui o sistema estoque.telas. Dou um OK. Muito bem. Agora vamos instanciar o nosso formulário. Como? Nós vamos colocar aqui sistema estoque.telas.frm lista produto. Vamos dar um apelido FRM igual a new FRM lista produto. E agora nós vamos colocar aqui frm.show. Nós exibimos o nosso formulário. Ok, pessoal? Estou usando o show aqui. Poderia também usar o show dialog. Seria assim. Qual a diferença de um para o outro? O show dialog, quando você abre o formulário, você não consegue fazer nada no formulário que chamou ele. É como se ele fosse o formulário da vez. É o que está ativo. Você não consegue mexer em outros formulários anterior a ele. Quando você dá um frm.show, pessoal, ele abre o formulário, mas você pode usar os dois. É como se ele criasse uma nova janela ali, mas você pode utilizar tanto o formulário que chamou ele, quanto o formulário de list do formulário que você está colocando aqui, né? Então isso é interessante, principalmente nos menus, por quê? Vamos supor o seguinte, nós temos aqui a nossa cadastro de lista de produto e também temos lá o nosso FRM de cadastro de local de estoque. Se eu quero abrir as duas telas juntas, eu quero deixar as duas telas abertas e trabalhando nas duas. Se eu deixar o show dialog, eu não consigo, porque ele vai abrir apenas um formulário. Se eu colocar essa opção, frm.show, aí ele já vai permitir que eu consiga fazer isso, tá bom? Ter mais de uma tela trabalhando simultaneamente, mais de uma tela aberta, ok? Muito bem, então, feito isso, vamos testar a nossa aplicação. Vamos dar um Start. Digitar o nosso usuário e senha, administrador, senha 123. Entrar. Olha só que legal, hein, pessoal? Já abriu o nosso formulário principal aqui. Ó. Vamos vir em cadastro, produtos. Olha que legal, pessoal. Abriu a nossa tela de cadastro de produto. Notem que não trouxe nada aqui ainda. Vamos fazer trazer. Faltou um códigozinho lá para nós trazermos aqui. Vamos fechar. Vamos aproveitar e testar aqui também o arquivo sair. Olha só, fechou a nossa aplicação, hein? Excelente. Então vamos voltar lá no FRM lista produto, pessoal. Tá vendo que onde que nós chamamos o banco? Aqui, olha, no método preencher grid, certo? Mas notem que a gente só criou o método. Nós não estamos chamando ele em nenhum lugar. Então vamos chamar ele logo depois que ele inicializa os componentes no construtor da classe. Vamos colocar aqui preencher grid. Chamei o método preencher grid. Perfeito? Vamos testar? Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Administrador 123. Agora vamos lá em cadastro, produtos. Olha que legal, pessoal. Já trouxe aqui para nós ID, nome, descrição, peso
E, obviamente, não tem registros, né? Nós só criamos as tabelas no banco, ainda não populamos, mas ele já trouxe aqui para nós essas informações, né? Se a gente digitar alguma coisa aqui, olha, ele está filtrando, mas, obviamente, não está mostrando nada, porque nós não temos nenhum registro para mostrarmos, né? Notem, pessoal, que essa grid nossa aqui, ela está já do tipo para inserir novos dados, né? Nós não vamos fazer inserção e alteração de registros pela nossa grid. Nós sempre vamos ou fazer pela nossa tela de alterar produto, ou se for para excluir ou inserir, nós vamos fazer também pela tela aqui, perfeito? E não pela grid. Então, nós vamos desabilitar essa função para que a grid fique apenas mostrando a minha listagem. Ela não tenha nenhuma função de inserir, alterar ou excluir os registros que eu tenho, perfeito? Então, vamos alterar essa informação lá. Vamos aqui na lista produto, seleciona a grid, clica nessa setinha e olha, desabilita essa opção de adicionar, de editar e de deletar. Perfeito, pessoal? Então, olha só, nós tiramos essas informações daqui, ok? Muito bem. Um outro detalhe que se vocês puderem, se vocês perceberam, vamos abrir aqui novamente. Notem que cadastro produto, ele trouxe aqui ID, nome, descrical, peso, trouxe os mesmos campos das colunas que eu tenho lá no banco. Você pode personalizar isso daqui para que fique um nome mais bonitinho. ID, código do cliente, do produto. Nome, com N maiúsculo. Descrical, fica descrição. Então, a gente consegue alterar isso. Como? Vamos fazer isso? A gente vai deixar a nossa tela bonitinha. Então, você vem aqui no FRM lista produto. Logo depois que ele preencheu a grid, você coloca assim, ó, grid ponto colunas, columns, ok? Passa o nome da coluna que você quer, então vamos colocar ID, aí você acessa aqui a propriedade, header text, ok? Header text. O que é essa propriedade? É o texto da coluna. Então, vamos colocar aqui, onde está a ID, vamos colocar assim, ó, código do produto. Vamos fazer o mesmo para as outras colunas nossas. Coluna nome, vai ficar nome mesmo, com N maiúsculo. A coluna descrical, vai ficar descrição, bonitinho. E a coluna peso vai ficar com P maiúsculo. Então, vai ficar aqui peso. Perfeito? Muito bem, então nós alteramos o nome das colunas da nossa grid. Perfeito? Vamos dar um start aqui, vamos executar a nossa aplicação e vamos ver os resultados. Administrador, senha 123, cadastros, produtos. Olha que bonito, pessoal. Código do produto, nome, descrição, peso. Muito bem. Então, está aqui a nossa tela de listagem. Nossa próxima videoaula, nós vamos fazer a nossa tela que insere um novo produto e que altera o produto. Será a mesma tela, né? Nós vamos trabalhar ali uma forma de saber que hora que eu estou inserindo e que hora eu estou alterando. E aí nós vamos ter os valores preenchidos aqui. Nós vamos começar a popular o nosso banco de dados com os produtos. Perfeito? Obrigado, pessoal. Até a próxima videoaula.